A festa de Hanukkah é celebrada durante 8 dias no ano, mas a sua mensagem e de suas luzes são válidas o ano inteiro. Há outras luzes com importante significado no judaísmo. Entre elas, as luzes do candelabro que eram acesas diariamente no Templo Sagrado de Jerusalém, e as luzes de Shabat, acesas no lar judaico todas as tardes, antes do pôr do sol de sexta-feira. Mas as luzes de Hanukkah são diferentes dessas outras duas. Enquanto as velas de Shabat são acesas antes do pôr do sol e as do templo eram acesas bem cedo, as de Hanukkah acendemos quando já está escuro, exceto quando é Shabat. Outra diferença é que o candelabro do templo estava dentro do santuário. O lugar das luzes de Shabat, da mesma maneira, fica na mesa de Shabat. Porém, as luzes de Hanukkah devem ser colocadas em um lugar que possam ser vistas do lado de fora. A lição indicada pelas luzes de Hanukkah é que cada um deve iluminar não somente o seu lar, como faz através das velas de Shabat e do templo, mas tem uma responsabilidade adicional de iluminar externamente seu ambiente social e de negócios. Além disso, quando as condições são desfavoráveis, está escuro lá fora, não é suficiente acender uma luz e apenas mantê-la, mas é necessário aumentar constantemente as luzes através de um esforço sempre crescente para propagar a luz da Torá e das mitzvot. Horário de acendimento das velas do próximo Shabat, no dia 10 de dezembro de 2010. São Paulo, 19 horas e 26 minutos. That one prepares for Shabbos are different types of foods. It's a time when the best of foods are served. It's a palace, it's a royal feast for Shabbos. It's interacting together, singing together, eating together, talking together, going to shul together, and then each one, of course, praying. That's the element of Yiddishkeit that people need. That's the fulfillment. The reason to do all these things is to fulfill your life in a meaningful way. One of our big reasons for doing it is the continuity of the Jewish people, and that's really
why we want to do it for our family and to give that legacy to our children. That's why I'm very lucky to have my wife, and we do this together, and that's really the only way it can work. That's why I see it being a positive progression for the rest of our lives. Everything about Shabbos seems different. It's an amazing experience that can't be accurately described in words. It's something that simply has to be lived. The Sabbath has a salutary effect on our lives. We need those mandated meals where people sit together without the blaring of videotapes and cell phones, to look our spouses and our children in the eyes and say, I love you, I care for you, I want to be with you. Se você tiver alguma sugestão ou comentário sobre o nosso programa, mande um e-mail para programafontes@yahoo.com.br. Sobre a doação de órgãos, existe uma grande e extensa discussão entre vários legisladores atuais e desde a época que iniciou essa tecnologia de doação de órgãos e transplantes. Na prática, na lei judaica atual, existe um consenso que diz o seguinte: existem certos órgãos que a pessoa que doa não entra em perigo de vida por causa disso, como por exemplo um rim, sangue, tecidos. Essas doações não somente que são permitidas, é uma mitzvah, porque a pessoa que está doando não está se prejudicando e aquele que está recebendo está salvando uma vida. Não é obrigado a pessoa a fazer essa doação, mas se ele fizer, ele está cumprindo uma mitzvah. Porém, aqueles órgãos vitais, que para tirar esse órgão a pessoa teria já está totalmente falecida, que é o caso do coração, pulmão, fígado e outros órgãos vitais, existe aqui sim uma proibição, e uma proibição grave da Torá, porque a Torá considera uma pessoa falecida a partir do momento que ele está totalmente sem respirar, com o coração parado, por mais de 15 minutos. Sendo que a partir desse momento o coração, só então seria permitido fazer a primeira incisão que talvez tiraria o coração ou o pulmão. Numa situação como essa, o coração, o pulmão, o fígado já não tem mais validade nenhuma. Então seria necessário, para que realmente a doação fosse algo que funcionasse, que teria que se tirar o órgão quando pela Torá a pessoa ainda estaria viva. Isso é considerado homicídio, então a proibição grave da Torá. E o homicídio, é proibido a pessoa fazer homicídio mesmo colocando em risco uma outra vida. A única doação pós-vida permitida seria a córnea. E isso somente em casos especiais, quando existe uma pessoa que não tem as duas vistas, ele é totalmente cego e com uma córnea salvaria a visão dele, seria permitido, no caso que fosse respeitado a morte total pela Torá do paciente e que não se fosse retirado nada mais além do permitido. Normalmente, se existem corações no banco, então disponível, que aí realmente uma pessoa pode receber esse coração, independente de quem foi o doador. Mas no caso que não existe isso, um médico ele não pode falar, olha, vamos tirar desse ou daquele, porque aí ele tem a opção de fazer a doação. Aí ele estaria cometendo homicídio, conforme as leis judaicas, nesses órgãos vitais. De uma forma geral, a gente tem que saber que a Torá dá muita importância para a vida do ser humano, dá muita importância para as tecnologias que servem para salvar a vida, porém tem certas regras. A Torá é um livro da vida. É um livro que, mesmo que já foi escrito há 3 milênios, existem todas as regras para todas as tecnologias modernas. É muito atual. Nós devemos apenas saber como encontrar dentro de cada trecho talmúdico e como espelhar isso aqui para situações atuais. Estudem a Torá e vocês vão ver realmente uma fonte de vida para cada um e felicidade, se Deus quiser.